Fala pessoal, começando agora aqui mais um React, e dessa vez agora aqui é um React do corte do Redcast, onde o Gorgonoid, né, tem uma opinião sobre o que ele acredita que aconteceu. E bora ver aqui se dessa vez eu vou concordar mais com ele do que eu concordei com o Cariani ou com outras pessoas que divulgarei no meio. A gente vai analisando e eu vou dando uma análise técnica em cima disso, trazendo para vocês algum nível de clareza, dizendo que eu concordo e que eu acho que merece alguma complementariedade. Então, vamos acompanhar aqui o corte. Conta uma coisa pra gente. Assim que. É que eu sei, gente, eu tô assim porque é difícil você falar porque a gente tá falando da morte de um cara, né? Assim que surgiu a questão da morte, duas coisas foram instantâneas. Eu percebi isso. Primeiro foi a questão da insulina, dele estar aplicando insulina. A segunda, a questão do coach, o treinador dele. Sim. Primeiro que, quando você o conheceu no metade do ano, ele ainda era natural e não tinha virado hormonizado. Não. Há vídeos dele e há fotos do ano passado, como foi falado aqui, quando ele ainda era natural, bem diferente da forma como ele já estava hormonizado. É normal um ganho de peso como o dele? É normal ele crescer tanto em tão pouco tempo? É normal assim, quer dizer, é comum, isso faz parte é o efeito do hormônio no corpo mesmo? Cara, ficar sim, gigante? não é nada de anormal, não. Principalmente quando a pessoa realmente era natural. Por exemplo, o Caio Botura é um dos maiores exemplos. O Caio Botura era natural, tinha um shape legal. Quando ele começou a usar a mesma dose baixa, ele teve um ganho absurdo. Então, assim, tanto que eu cravo... cara, parece isso que eu tô falando. Eu gostaria que quem estivesse assistindo aí tivesse discernimento. Eu acredito que ele estava usando muita coisa. Tem vídeos dele falando, né, o que ele estava usando. Então ele estava usando muita coisa. Um protocolo de valor de 6 mil reais por mês. Sim, mas talvez até mais, né, se for contar GH e tal, que GH é caro pra caramba. Mas, enfim. Então, mesmo que ele estivesse usando menos, ele poderia ter ganhos muito parecidos. Sim. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendi. Por exemplo, o Caio Botura, fazendo uma dose muito baixa, teve um ganho absurdo simplesmente porque realmente era natural e passou a usar. E o Gunley poderia ter uma evolução, é claro que talvez um pouco mais lento, tem que ser realista. Mas é absurdo quando o cara realmente é natural e passa a utilizar, entendeu? Entendi. Realmente dá diferença. Só ainda nesse assunto, a questão do coach, do treinador dele. Muita gente tem falado que, inclusive teve um rapaz que fez um vídeo, nem vou colocar aqui porque isso vai tomar nosso tempo, mas ele fez um vídeo dizendo que o coach, ele passava coisas muito pesadas, né? Passava doses altas. Juntamente com o fato de que essa mudança do corpo dele, do físico, foi muito abrupta e tudo mais. Você falou que de repente ele poderia estar usando doses altas e tal. Esse tipo de situação, ela é totalmente feita dentro de acompanhamento, correto? Sim, mas muitas vezes o acompanhamento é feito... Cara, como é que... É que funciona da seguinte forma. Quando a pessoa normal, por exemplo, o caso aí do Junior Master está perguntando, é uma situação que ela é feita dentro do acompanhamento. Vocês estão querendo trazer para o âmbito comparativo do que é uma pessoa que faz um tratamento de uma doença crônica e faz isso com um acompanhamento médico, com um direcionamento. Só que justamente o pressuposto básico da medicina é uma coisa chamada primo non nocere, primeiro não seja nocivo. Então, toda e qualquer tomada de decisão e conduta, ela tem por dever não causar dano à pessoa, ou pelo menos que exista um risco-benefício, ou seja, muito claro. E o uso, a prática do fisiculturismo, na sua essência, como um esporte no nível de alta performance, sem ser o bodybuilding natural, fisiculturismo raiz mesmo, ele por si só já não é uma aprovação, porque não é saudável, porque pressupõe-se o uso de doses elevadas. Não existe dose baixa para o atleta de fisiculturismo de alto rendimento. Como assim? Mas eu ouvi falar de protocolos de low dose. Não, mas é que o low dose dele já é para, que é considerado na parte médica, muito acima daquilo que é considerado aceitável. Então, por exemplo, quando tu vai ver alguém falando, Gunley estava usando 3 gramas de esteroide, era um abuser, tinha que fazer um uso moderado, ele com muito menos uso ele teria. Quando a pessoa fala muito menos uso, tá falando de quê? 2 gramas? 1,5? 1? Ainda assim, é muita coisa. É muita coisa. Quando a gente para pensar que o homem produz cerca de 70 miligramas de testosterona por semana, se a gente for pegar o deposteron, isso dá 100 miligramas. Então, 1 grama de hormônio, e aí a gente pega tanto testo quanto outros recursos ergogênicos que podem estar sendo associados, é muita coisa. Então, assim, me desculpa, ele está tentando trazer para um terreno muito parecido com
aquilo que ele acredita ser um acompanhamento estruturado, e não é o que acontece, sobretudo porque, via de regra, tem uma supervisão médica muito pouco realizada ou ainda inexistente. E quando muito o médico se atém a controle de danos, tentar ver o que ele pode fazer para tentar dar uma otimizada em algum no fígado, no rim, no coração, porque o médico não pode estar sendo o direcionador da conduta. O paciente que chega comigo, eu tenho por dever, e não é porque o Haroldo é contra, a favor, oposição, não, não é isso. Por dever, eu tenho que, em toda consulta, orientá-lo a suspensão e parada do uso. É como se eu pegasse um paciente que é adicto, que faz uso de alguma droga ilícita. Por mais que eu não mando nele, ele vai fazer uso, eu tenho por dever que orientar ele sobre os riscos, orientá-lo a parar e fazer o registro em prontuário, que orientei o paciente a suspensão. Se ele não quis parar, o problema é dele. Mas que eu orientei, eu orientei. Então, até mesmo nesse ponto, a prática, né, é muito complexa. Até por isso, tem muitos médicos que têm preconceito com o atleta e às vezes não aceitam pegar esse caso, não aceitam acompanhar esse atleta, porque imaginam que pode acontecer alguma coisa com ele a qualquer momento e ele pode vir a ser corresponsabilizado. Então, quando ele está falando aí, mas era feito um acompanhamento, né? Ele está imaginando o coach como quem imagina o médico, e não é. Não à toa, geralmente o coach é o quê? É um nutricionista, é um educador físico, é um farmacêutico, é um biólogo, é um ex-atleta, mas nunca é um médico. Explica isso. É porque é foda que eu também não quero ser o cara que vai ser injusto numa hora dessa. Sim, porque o que eu tô querendo dizer? A grande maioria dos atletas de fisiculturismo, eles até fazem alguns exames, entendeu? Mas não é constante, assim, mas fazem alguns exames. Mas se eu for te falar, assim, que 90% dos atletas fazem e não fazem exame nenhum, de nada, entendeu? 90% não Então, fazem exame de nada. de nada, não fazem. E isso é extremamente perigoso, ainda mais quando a pessoa já tem algum quadro que talvez ela nem sabe que tem. Porque 90% dos atletas ou mais são pessoas que, como boa parte do esporte de alto rendimento no nosso país, né? Ainda mais um esporte que envolve o sacrifício da sua saúde, como é o caso do fisiculturismo, assim, de forma tão abrupta, né? São pessoas de baixo poder aquisitivo que acabam enveredando, como acontece no futebol, no boxe, enfim. Então são pessoas de baixo poder aquisitivo. Logo, são pessoas que geralmente não têm acesso a um plano de saúde. E aí, a única forma de ter um acompanhamento médico ou de ter acesso a exames é SUS, né? E aí a gente sabe que não é tão rápido e fácil obter os exames que eles precisariam para fazer esses acompanhamentos. Então, até pela burocracia, eles acabam, enfim, evitando. Tudo bem que não foi o caso do Gunley, que poderia ter esse tipo de acesso, mas só para trazer para vocês. Então, é, isso que vocês veem, às vezes, porque participa do YouTube, dos podcasts, enfim, são a minoria dos atletas que tem uma condição financeira favorável. A maioria esmagadora, e aí quando ele fala 90% não tem acompanhamento, é porque a maioria realmente tem um baixo poder aquisitivo e, consequentemente, não tem um plano de saúde, não consegue arcar com os exames. Então, realmente, não faz os exames não só por uma questão de imprudência, mas também por uma questão até financeira. Entendeu? Então, sim, cara, é comum no meio do fisiculturismo os coaches em geral passarem protocolos e os atletas seguirem, entendeu? Mesmo sem exame, mesmo sem nada, entendeu? E o que tem que ficar claro também é que a utilização, né, de hormônios, ela geralmente o efeito é crônico, não é agudo. O que eu tô querendo dizer? É só você imaginar. Vou te dar um exemplo comigo, tá? Só pra você entender. Quando eu tô natural, e eu fico natural há muito tempo, tá? Igual, por Porque exemplo. eu já conversei com o Gorgo sobre isso, ele... É verdade. Então, assim, agora, por exemplo, eu estou fazendo realmente uma TRT, porque eu estou usando texto gel. Tipo assim, todo mundo sabe, o pessoal até no meio maromba, se usar texto gel até é coisa de fresco, entendeu? Tipo assim, até meu tipo de zoeira. Mas, gente, ó, sem frescura aqui, tá? Isso aqui eu tô falando pra vocês a realidade, né? Então, assim, tem essa zoeira no meio maromba e tal, não sei o que, texto gel, lá. Mas, enfim, quando eu já fiz vários testes, tá? Comigo mesmo. Cara, meu batimento cardíaco fica por volta de 60 em repouso, que é considerado um batimento saudável, quando eu tô natural. Você toma uma dose de trembo, não é uma dose alta, tá? Uma dose de 100 miligramas de trembo. No outro dia, o seu batimento em repouso já tá 80. Só que aí dá a impressão, aumentou 30%. Não, vou te explicar por que não aumentou 30%. Porque presta atenção, o zero é morto. Então, tipo assim, o zero é como se o zero fosse 50. Então, se o seu batimento tá em 60, você tá no valor X. Se ele vai pra 70, na verdade ele dobrou. Não sei se você entendeu o meu raciocínio. Entendi. Porque o zero é 50. Porque o zero mesmo é morto. Então, vamos supor, uma pessoa ultra saudável, o batimento dela em repouso é 50.
Eu tenho o meu 60, que é ok, tá ligado? Tipo assim, pô, tá muito saudável. Mas, ou seja, tá nesse valor 60. Então, se ele vai pra 70 em repouso, na verdade, ele dobrou. Ele não aumentou só 20%. Concordo. Ele aumentou 100%. Concordo. Então, assim, quando você tá utilizando hormônios, o seu metabolismo acelera. Então, é só você imaginar que o seu corpo é como se fosse um carro. O pneu, ele desgasta por quilometragem. Então, se você pode andar com ele 10 mil quilômetros. Se você andar 10 mil quilômetros em 2 dias, você vai ter que trocar o pneu. Ou se você andar 10 mil quilômetros em 10 anos, você vai trocar o pneu em 10 anos. Pelo menos em tese. Eu acho que deu pra entender o raciocínio. O seu coração seria mais ou menos a mesma coisa. Quando você tá aumentando demais a sua exigência do seu coração, é só você raciocinar, cara. Você tá aumentando o batimento cardíaco dele, ou seja, é como se o seu coração estivesse fazendo mais exercício. O seu sangue fica mais grosso, o seu hematócrito aumenta. Então ele fica mais denso, fica mais viscoso. O seu coração tem que fazer mais força. Só com a testosterona, esse colateral já existe. Já existe. Não existe uso de testosterona acima do fisiológico sem colateral. Mesmo que seja o famoso uma dura por semana. Na verdade, uma das coisas que o recurso ergogênico, né, que é o uso de testosterona pode causar é justamente o estímulo à eritropoiese, que é esse elemento que o Gorgonod está falando aí, de estimular a produção de glóbulos vermelhos, e a consequência disso é o sangue fica mais viscoso, né? Lembrando, o sangue é uma solução. Quando você vê lá hematócrito, é soluto solvente, né? É quantidade de glóbulos vermelhos diluído no plasma. Então, produziu mais glóbulo vermelho, ficou mais grosso. É como se fosse um leite em pó. Com pouca água é muito leite, empolota. Então, esse leite fica grosso, né? O sangue está grosso, então ele vai tendo uma maior dificuldade, por exemplo, de passar por dentro dos vasos. Isso daí faz com que machuque por dentro dos vasos, porque se ele está passando, ele tá passando com mais atrito. Isso causa o que a gente chama de lesão endotelial, que é uma lesão na camada mais interna do vaso. E aí começa um ciclo. Machuca, inflama, cicatriza, machuca, inflama, cicatriza, machuca, inflama, cicatriza. Se você tem uma cicatriz, você já viu que ela é durinha, né? Se ela é durinha, é porque aconteceu uma fibrose. Isso vai acontecendo por dentro do vaso. E aí o vaso vai fazendo pequenas fibroses, ou seja, microfibroses, e vai ficando cada vez mais duro. Se o vaso vai ficando cada vez mais duro, isso não está acontecendo por um dia, um mês, um ano, está acontecendo ao longo dos anos. O vaso ficando cada vez mais duro, aumenta a resistência vascular periférica. Aumentou a resistência vascular periférica, o coração, para bombear o sangue, tem que fazer mais força para ele poder vencer essa resistência vascular periférica. Só que na hora que ele tenta vencer essa resistência vascular periférica ao longo do tempo, ele está fazendo mais força, ele está hipertrofiando, fazendo justamente a hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo. E consequência disso, também acontece a hipertensão. O coração fazer mais força é fazendo mais pressão. E aí, por isso, a pessoa vai ficando hipertensa e, eventualmente, nessa história de fazer realmente esse exercício para o coração, força, 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 vai hipertrofiando a parede. Essa hipertrofia concêntrica leva a uma dificuldade de relaxamento do coração, uma dificuldade na contratilidade cardiovascular, uma dificuldade na complacência para que tenha um enchimento do ventrículo esquerdo. Isso daí pode levar a insuficiência cardíaca, congestão pulmonar ou ainda taquiarritmias, sobretudo porque o coração vai começando a compensar, já que ele não consegue bater com tanta força, já que ele não consegue se encher para ter uma fração de ejeção adequada, ele compensa isso batendo mais vezes, batendo mais rápido. Já que, imagina que você tem um balde pequeno, se você quiser esvaziar uma piscina, você, como tivesse um balde maior, você encheria mais o balde e jogaria a água uma velocidade X. Para você manter o tempo, um balde menor, você vai ter que usar uma velocidade 2x para poder compensar o fato de caber pouca coisa nesse balde, entendeu? Entendeu? Ele vai ter colateral. É claro que, gente, uma dura por semana, eu sempre tento ser o mais sincero possível. Você vai ter pouquíssimos colaterais, mas vai ter. Alguma coisinha vai. Entendeu? Mas, se você tá aumentando demais a sua massa magra, o seu coração vai ter que fazer mais força. Porque o tecido muscular, ele tem tudo. Não é igual a gordura, que é um tecido morto. Né? Gordura é só reserva. O tecido muscular tem um monte de célula lá que vai ter todas as funções normais. Vai precisar de oxigênio pra caramba. Então, se você tá deixando seu sangue mais viscoso e você precisa de mais sangue porque você tá aumentando sua massa muscular, você vai exigir mais do seu coração. Então, assim, todo mundo que faz a utilização de hormônios tem um coração maior que o normal. Esse que eu tô afirmando que é um fato. É indiscutível. Só que ele é maior quanto mais você aumenta sua massa magra. Você realmente acha que o coração do Ramon é do tamanho do seu coração? Por mais que o Ramon seja uma genética fora da curva, talvez ele tenha todos os órgãos mais preparados que isso, porque eles têm um fator genético, entendeu? Mas assim, qualquer pessoa que tem
faz utilização de hormônios, a tendência é o coração dela ir aumentando de tamanho. Isso é qualquer pessoa que morrer hoje, se ela faz utilização de hormônio, na hora que você fazer a autópsia dela, o coração dela vai dar que tá normal. Só que quanto mais pesado é o atleta, obviamente, maior o coração dela. Já teve autópsia que foi feita com uma ex-atleta, que era a Boozer, que é o Dallas, que é um cara famoso, que o coração dele deu 2,5 vezes maior que o coração de uma pessoa normal. Então, o seu coração é desse tamanho aqui, se você for uma pessoa normal, Júnior, você é natural. Ele é do tamanho do seu punho fechado, aproximado. Então, você imagina 2,5 vezes isso, né, de volume. Então, assim, todo o coração. Só que é aquele negócio. Você consegue perceber que isso é uma coisa que vai vir o preço no longo prazo? Entendeu? Esse é o X da questão. Então, Pessoal, É que tem uma questão, né? Situações como a do Gunley, quando a pessoa ganha 10, 20, 30 quilos de uma forma muito rápida, também são perigosas, porque justamente como o coração não teve tempo de se adaptar a isso e otimizar, além disso, quando se a pessoa não estiver fazendo um treino cardiovascular adequado para poder desenvolver essa complacência, desenvolver essa capacidade cardiometabólica, acaba que o coração, justamente por não estar adaptado a ter que bombear aquela quantidade de sangue, ele pode evoluir também com essa cardiopatia hipertrófica, né? Então, às vezes, é um estado transitório que a pessoa enfrenta devido justamente ter ganhado muita massa muscular num curto intervalo de tempo. Isso também acontece no longo prazo, mas também no curto prazo acontece quando a gente tem uma mudança muito abrupta do peso, né? Nesse caso, claro, o coração não está tão grande, mas às vezes ele está começando a ficar insuficiente por não ter capacidade realmente de bombear o sangue para aquela quantidade de massa muscular. esse é o X da questão. Então, pessoal, assim, eu vou, inclusive, eu tô só falando que eu tô deixando o Gorgo falar, porque o Gorgo tem bastante conhecimento, tá, gente? Já conversei com ele sobre essa questão, desde como ganhar massa magra, de como funciona o nosso organismo, como funciona a questão dos hormônios. Eu sei perfeitamente que ele tá falando, confio plenamente nas informações dele, tá? E, Gorgo, eu queria que você comentasse, por que a suspeita foi de insulina? Insulina, qual que é o perigo e tal? Dá uma... joga pra gente. Aí agora eu vou entrar numa polêmica absurda. Já vou explicar por quê. Saiu um laudo falando que ele tinha um coração grande. Basicamente é isso, gente, ó. Eu sei que é uma coisa muito mais técnica, tá? Hipertrofia do não sei o que lá, do miocárdio, lá, enfim. Eu só estou falando o seguinte, pra você que é leigo aí que tá assistindo, que é que eu tô querendo informar, o coração dele, pelo uso de hormônios, já estava maior do que o esperado, e é o esperado. Se não fosse isso aí que ele era normal. Porque é um mecanismo de sobrevivência. Você precisa de mais sangue, você precisa de fazer mais força, seu coração aumenta. É simplesmente seu corpo tentando se adaptar. E também, no coração, como é um músculo, tem receptores androgênicos também, ele também sofre hipertrofia, tá? Então é isso. Por que o pessoal tá falando de insulina? Por dois motivos. Primeiro, que seria já o suficiente. É quase improvável uma pessoa de 22 anos ter uma morte súbita. Ah, mas existem atletas de futebol que morrem no campo, porque ela tem essa doença realmente. Só que, quando a pessoa está em campo, ela tá em extremo esforço físico. Então, ela pode realmente acontecer um colapso ali, porque ela tá com batimento ali de 200, alguma coisa assim, ou seja, ela tá realmente fazendo esforço físico e o coração dela tem problema, então pode entrar em colapso. Agora, a pessoa em casa, tranquila, sem fazer nada. É verdade. Se ele fosse ter algum piripaque por causa do coração, seria na academia, ou durante um cardio. Não dentro do apartamento sem fazer nada. Você tá entendendo meu ponto? Tô entendendo. Por isso, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que deixa isso muito mais crível, é que, uma semana atrás, ele fez um relato falando que teve uma hipoglicemia e que ele não foi dessa para melhor porque tinha um amigo perto para dar comida para ele. Por quê? O que acontece, gente? A insulina, ela é um hormônio transportador. Ele pega os nutrientes, né, o carboidrato que está ali na corrente sanguínea e leva para dentro dos tecidos. Essa é a função da insulina. Então, quando você se alimenta de qualquer carboidrato, milho, Nescau, Gatorade, arroz, macarrão, seu sistema digestório vai quebrar aquelas fibras todas ali, aquelas cadeias carbônicas em carboidrato pequeno. E esse carboidrato, né, ele vai ficar ali boiando na corrente sanguínea. O que vai acontecer? O nível de açúcar do seu sangue vai subir. E aí o que seu pâncreas faz? Opa, tem que liberar insulina para trazer o seu nível glicêmico do sangue ali para próximo da normalidade. Então ele distribui. Então esse é o mecanismo normal. Por isso quando você treina e você come, você tem uma liberdade para comer mais para... esse nutriente vai ser bem aproveitado, porque seu corpo está carente de nutrientes. E aí quando você... Só para vocês terem noção, tá? Quando você come um carboidrato muito simples, só estou aproveitando para explicar, tá, gente? Por exemplo, açúcar de mesa, ou seja, uma Coca-Cola normal. Por que ela dá fome rápido? Porque ela sobe demais o açúcar no sangue, porque é muito simples, é açúcar puro, é sacarose. Aí o pâncreas fala, opa, vamos jogar glicose, vamos jogar insulina no sangue. Aí joga insulina. Como ele tá desesperado, aí seu açúcar baixa de uma vez, sua energia diminui. E aí você sente fome de novo, porque você tá com pouco açúcar no sangue. Então por isso que açúcar simples faz você ter fome toda hora. Agora, quando você faz uma refeição balanceada e tal, o açúcar vai entrando de maneira mais homogênea no seu sangue e a insulina fica controlada. Tô fazendo aqui de maneira bem genérica, tá? Então quando o cara... Qual que é a ideia da insulina no fisiculturismo? Eu quero ficar grande. O que a insulina faz? Joga o nutriente para dentro da célula. Então depois de um treino, eu quero aproveitar a maior janela anabólica possível. O que os caras fazem para ficar grande? Pô, treinei, mando insulina exógena. Seu corpo tem açúcar ali dentro no sangue? Não, você não comeu ainda. Então, tanto é que o recomendado pelos coaches e tal, pelas pessoas que praticam esse fisiculturismo, é você aplicar a insulina já com a comida na sua frente.
pra você já ir comendo. Você não pode brincar com isso. Porque se você aplica insulina e ela bate, fudeu. Por quê? Presta atenção, Júnior. Você vai entender, você é um cara inteligente. Eu sei que você tá captando meu raciocínio aqui. Seu açúcar tá lá normal, você treinou. Seu corpo é uma máquina perfeita. Você falou, acabou de jogar do nada um monte de coisa que tira o açúcar do sangue. E joga pra dentro. O que vai acontecer com os níveis de açúcar do seu sangue? Ele vai cair. Qual que é o seu órgão que mais usa açúcar? O cérebro. Então, seu corpo vai acontecer o quê? Vai começar a faltar açúcar na onde? No cérebro. Qual que é o mecanismo? Desligar. Por quê? Se não existisse, vamos supor se for, porque existe hipoglicemia natural. Vou dar um exemplo. Já chegou na academia, por exemplo, e você está muito tempo sem treinar, você vai treinar. E aí, você vai treinar e você tem a visão turva. Porque você está muito tempo sem treinar, você tem aquele apagão assim. O que é aquilo? É uma hipoglicemia natural. O que seu corpo faz? Você fica sem enxergar, você vê tudo escuro. Só que, como ela é natural, seu pâncreas para de produzir insulina, vem um hormônio que chama glucagon e joga o açúcar pro sangue de novo. Então é o esperado. Só que quando você jogou insulina exógena, ela não vai embora. Então o açúcar vai caindo até não sobrar nada. Então o corpo desliga e ele fica esperando o quê? O açúcar voltar, só que ele não volta, porque a insulina é exógena. E a pessoa simplesmente morre sem sentir nada. Mas assim, Gorgo, só pra trazer aqui um contexto, que eu acho que às vezes causa dúvida. Só pensa, peraí, mas se ele tomou insulina e a insulina joga a glicose, joga o açúcar, enfim, para dentro da célula, por que que falta, então, glicemia, falta açúcar, né, energia para o cérebro? Porque existem receptores para a glicose e os receptores, por exemplo, no tecido muscular, é que são mais dependentes da insulina. Então, é o GLUT4, que ao ser ativado pela insulina, vem do centro da célula, vai para a periferia e consegue estar se ligando e permitindo a passagem, né, da glicose. Então, principalmente no músculo, no fígado também, você vai ter esse tipo de receptor. O cérebro, a barreira hematoencefálica, vai ser movimentada mais a partir de GLUT1 e principalmente GLUT3. E esses não precisam da ação da insulina. Então, para o seu cérebro, não é a insulina que está facilitando a entrada de açúcar no cérebro. A própria presença da insulina no sangue, a glicemia, consegue. Tanto é que às vezes a gente tem aquela situação, Haroldo, para a execução do treino, para performance, é relevante aquela refeição pré-treino? E aí eu vou dizer, olha, para a execução, para a sua capacidade de gerar força, a refeição pré-treino dificilmente vai ser uma refeição que vai gerar real impacto, porque a sua reserva de glicogênio muscular ela se estabeleceu 4, 6 horas antes daquele treino. Porém, para o seu cérebro, é importante você estar com um nível adequado de glicemia. E aí, a depender de como que se deu o seu padrão alimentar no dia anterior e o tempo que você está sem se alimentar, pode ser que a sua glicemia, ou seja, o açúcar, a glicose atual no seu sangue, esteja um pouquinho reduzido. Então, quando você ingere uma fonte rápida de carboidrato, suco de uva, mel, alguma coisa assim, eminentemente antes do treino, ou na hora que está iniciando o treino, não é para sua capacidade muscular, para o seu cérebro, para você dar uma despertada, entendeu? Então, só para vocês entenderem que tem diferença de acordo com os mecanismos que são utilizados para colocar essa glicose, o açúcar para dentro da célula. esclarecer esse ponto e a gente ir pro último. Você acredita 100% então na questão de que não foi insulina? Eu acredito que foi insulina. Você acredita que foi? Acredito, eu tenho plena convicção que foi. O laudo só detectou, é porque o pessoal tá precipitado. O laudo só detectou que o coração dele tá grande. Ele só detectou que ele tem esse problema. Mas como que a gente detectaria a questão da insulina? Mas ainda não saiu esse resultado ainda. Ah. O resultado que vai determinar se foi hipoglicemia ou não é o exame de sangue. Esse resultado não saiu ainda. Demora sim o exame de sangue? Cara, eu não sei por que não saiu ainda. Só estou falando o seguinte. Só estou falando que a informação que foi dada, você pode pesquisar no G1 e tal, é atestado de óbito. Não é o laudo do IML. Entendeu? Então eu só estou falando o seguinte. Ele foi detectado que ele tinha um problema no coração. Mas não foi detectado que essa foi a causa da morte. Entendi. Então você acredita que ele tinha um problema no coração? Sim, porque é normal. E que essa questão, por exemplo, pode ser que tenha uma causa externa, uma causa diferente. Sim, exatamente, porque isso aí demora, é crônico para acontecer esse problema. Igual eu falei, isso aí aconteceria no estado de estresse. Ou seja, durante um aí vamos esclarecer. Já trouxe no outro vídeo, vale a pena a gente recapitular. Quando a gente vai preencher uma declaração de óbito, né, é um documento médico e às vezes tem um fator, né? A família tem que liberar o corpo, então o médico tem que estabelecer uma linha racional sobre o que ele acredita que possa ter levado, mas nunca dá para ter 100% ali de certeza, ele apenas formula alguma situação.
Então, existe a causa direta, a causa imediata do óbito, existe os fatores que foram desencadeando, que levaram esse óbito a acontecer, e existem aqueles fatores que não causaram diretamente, mas indiretamente contribuíram. O exemplo, trago novamente, é o exemplo da pessoa que vai a óbito devido a um quadro de choque séptico, que vem secundário a um quadro de sepse, ou seja, uma infecção que se generalizou, que veio de origem de uma pneumonia, por exemplo. Só que essa pessoa é diabética, tem um diabetes não controlado. Então, o diabetes não causou a pneumonia, mas foi um evento, com certeza, que contribuiu para que ele tivesse aquela infecção em primeiro lugar e para que essa infecção fosse de difícil controle. Então, o diabetes não causou, mas contribuiu. Então, o que o Gorgo está trazendo aqui é que, geralmente, esses quadros relacionados à doença cardiovascular nesse contexto de gerar uma insuficiência cardíaca, uma congestão, geralmente vai ter um contexto clínico, um quadro mais arrastado, é um quadro que vai dando problemas de caráter crônico e que dá problemas geralmente no médio e longo prazo. Então, assim, é fato que no laudo, né, no documento que a gente tem até então, pelo menos pelo que foi divulgado pela mídia, você já tem até sinais de insuficiência cardíaca secundário a essa hipertrofia e de congestão pulmonar. Isso existe, né? Então, isso aí, de fato, contra fatos não há argumentos, né? Se isso daí está laudado, parte do pressuposto que foi constatado. Mas eu concordo com ele que é pouco provável, né? Seria plausível dentro do contexto dele, já que a clínica dele ainda era frustra nesse aspecto, é só se ele evoluiu com alguma arritmia secundária a essa cardiopatia hipertrófica, mas ainda assim, se fosse para eu apostar, eu acharia realmente muito mais plausível, como o Ronald apontou, que ele tenha morrido com a cardiopatia hipertrófica e não devido à cardiopatia hipertrófica, entende? Então, eu concordo com o Gorgonoide, eu acho que dentro de uma estatística, de uma plausibilidade, a chance maior é que tenha sido realmente secundário ao uso de alguma, alguma manipulação de insulina que talvez não tenha sido tão bem feita. Outro ponto é que parece que justamente até isso daí que justifica a questão da insulina, é que ele tinha treinado à noite. Então, se foi constatado, a depender da cronologia, justamente ele fez o treino, e aí após o treino foi para casa, e aí estando em casa teria feito o uso, né, para aproveitar a tal da janela anabólica, a liberação de GF1, e aproveitado para fazer o uso da insulina, que ele iria se alimentar, mas ele possa ter errado a mão. E aí o que, que pode ter acontecido também? Já que ele foi treinar, ele pode ter usado de substâncias estimulantes 1 hora, 2 horas, 3 horas antes do corrido. E aí, justamente, devido a ele ter utilizado determinada substância estimulante, e aí sim ter acontecido, enfim, tudo isso que aconteceu, isso pode vir a ter desencadeado realmente esse mal-estar súbito. Então, às vezes, não foi o que ele fez de imediato, mas foi o que ele fez 2, 3 horas antes, já que ele teve tanto o uso de uma substância estimulante quanto o treino que exigiu um esforço físico, né? Então, isso daí também é uma coisa que pode ser levada em consideração e que, dentro de uma elaboração de hipótese diagnóstica, tem que ser descartado e para isso tem que ser feito testes toxicológicos específicos ou ainda analisar qual era o protocolo que estava prescrito para ele fazer no pré-treino, né? Então, tudo isso aí acaba surgindo. Mas, assim, o que é mais comum dentro do bodybuilding são manobras com insulina, manobras com diurético e uso de substâncias estimulantes como sendo as principais causadoras do óbito nesse meio, né? Esses males relacionados à insuficiência cardíaca secundária, uma cardiopatia hipertrófica, e realmente vem de uma forma mais arrastada, muito difícil que evolua com morte súbita, embora seja possível. Treino durante um cardio intenso para acontecer um problema por causa disso. Agora, como ele estava no apartamento sem fazer nada, o tudo indica, na minha concepção, que aconteceu a mesma coisa que semana passada, só que dessa vez ele estava sozinho. E isso que eu estou te falando aqui é extremamente comum no fisiculturismo. Existem, não estou falando de 2, 3 relatos, estou falando de milhares de relatos de atletas que já foram socorridos por amigos por causa de uso de insulina. É a coisa mais normal, entre aspas, do mundo. Você tá entendendo meu ponto? E Eu tô então, chocado, isso sim, velho. Porque pra mim era questão do coração. não, Acabei de passar, cara, de ver o vídeo do Cariani e tal. eu acredito que o vídeo do Cariani está completamente equivocado. Por causa desse ponto que eu te falei. Júnior, basicamente o que aconteceu é igual acontecer na Idade Média. De que a pessoa morreu? De febre. Entendi. É um sintoma, não é a causa. Entendeu meu ponto? Entendi. Então eu acredito que se repetiu o que aconteceu na semana anterior, só que dessa vez ele estava sozinho. Toda semana ele aplicava insulina. Não, todo dia pós-treino, provavelmente. Meu Deus.
Porque esse é o protocolo. Não tô falando que foi. Ó, presta atenção que eu tô falando. Não estou falando em momento nenhum aqui que o Cruz passou isso pra ele. Só estou falando que o protocolo de quem usa insulina como pós-treino, como o próprio nome fala, é insulina pós-treino. Então, pós-treino, você aplica insulina e come. Só que a recomendação no mercado underground, ou seja, no Bro Science, é o quê? Você aplica insulina já com a comida na sua frente. E com sobra. Porque quando você toma insulina, você tem que errar pra mais, nunca pra menos. Porque se você errar pra menos, ô Júnior, é fração de segundos. Você começa a ficar tonto, sua visão começa a ficar turva, e você desliga, cara. Nossa, Gorgo. A gente entra numa situação que aí já começa muito caráter especulativo, né? A gente sabe que gera muita dúvida, é um tema que está gerando muita repercussão. Eu mesmo comecei a fazer uns reacts e comentar, porque realmente começou a chegar muita dúvida no meu direct no Instagram, então eu resolvi trazer aqui para vocês alguns comentários que estão mais técnicos, mas é complicado, né? A verdade é que o fisiculturismo em si, na sua prática, por si só, assim, já é um esporte de alto rendimento, já tem uma série de riscos inerentes, queira ou não, e já era um atleta, né? Aí a gente vai entrando nos aspectos, né? A pessoa quer ser um atleta de alta performance, está submetendo a riscos de alta performance e não está fazendo acompanhamento adequado, não realizar exames, ou mesmo alegar que tem medo de fazer exame para não descobrir resultado, tem que parar. Gente, mas se descobrir resultado e ter que parar, porque você teria que parar, porque senão você seria parado. Então não faz o menor sentido você fazer isso, né? Eu entendo tudo aquilo que envolvia psicologicamente, a pressão que ele tinha, mas ao mesmo tempo realmente não faz sentido, não faz sentido mesmo assim. Faltou realmente nesse ponto haver uma maior conscientização da parte dele. Eu não concordo de colocar a responsabilidade plena assim no coach, porque o coach é aquilo, né? Tipo, as pessoas confundem com o ato médico. Cara, se a gente for entrar nesse mérito, o que você vai fazer vai ser basicamente proibir de vez o fisiculturismo, porque na verdade toda a atividade por si já é irregular. Você falar agora, tem gente falando sobre regulamentar, como tem que funcionar, o monitoramento do atleta, isso e aquilo. Gente, é como se tivesse acontecido um assalto à mão armada e acabou tendo assassinato, que é o que a gente chama de latrocínio. E você esteja querendo regulamentar o latrocínio e tal, porque o ladrão, pô, roubar tudo bem, mas matar já foi sacanagem. Gente, tipo, tá falando de uma coisa que já é errado de início. Então, assim, é, a maioria dessas substâncias é proibida, a maioria dessas substâncias vem do mercado underground, a maioria dessas substâncias não é de uso permitido para seres humanos, muito menos nas doses que são realizadas. Então já é todo um mercado clandestino, tanto é que você não tem coach médico. É, tudo que é profissional é coach, menos médico. Por quê? Porque acho que pessoas que a gente tem responsabilidade com a prescrição. E justamente, o médico desses todos é o único que poderia prescrever. E justamente por poder prescrever, ele não prescreve, porque ele é dotado de uma responsabilidade. Então, vai dizer que essas pessoas são, é, sei lá, estão exercendo profissão de forma ilegal? De certa forma estão, mas não tem muito o que ser feito. Seria realmente acabar com o esporte. E fazer qualquer tipo de regulamentação sobre dose, etc e tal, seria você de vez virar e falar que o Brasil nunca vai conseguir colocar alguém como campeão no Mister Olímpia na categoria Open, seria limitar, por exemplo, um atleta como o Ramon. O que você veria, na verdade, seria que os atletas de ponta iriam debandar, iam sair fora do Brasil, não iam mais morar no Brasil, porque fica impraticável. O que aconteceu com o Gandhi foi, poxa, sinto muito, uma fatalidade, meus pêsames, mas ao mesmo tempo, não é o primeiro que acontece e não é o primeiro que assume o risco de acontecer. Isso pode acontecer com qualquer atleta de ponta, qualquer um. E, inclusive, tem, como o Gorgonode trouxe, tem inúmeros relatos de pessoas que já passaram mal usando insulina, várias pessoas que já foram no Monstercast lá, fizeram relato de situações onde realmente deram sorte, vamos dizer assim. Então, é aquilo, não adianta, eu estou fazendo isso há tanto tempo e nunca deu nada. Pois é, uma hora pode dar, uma hora você pode ser a estatística, não adianta. Dá tudo certo até a hora que dá errado. E isso é um risco inerente à prática, não tem como. Aquilo que eles dizem como sendo low dose ou sendo uma coisa segura ainda é muito acima daquilo que pode ser recomendado. Então,
Não adianta depois acontecer alguma coisa, nossa, mas ele estava usando tão pouco. Esse tão pouco é 5, 10 vezes ainda acima daquilo que poderia ser feito, então ainda é uma coisa muito elevada. Então, é um esporte extremo mesmo. E, ao meu ver, claro que toda mensagem de conscientização é bem-vinda, mas ao mesmo tempo, eu sinceramente acho que tem coisa que está sendo dita aí como com um viés realmente ali de tentar deixar uma marca positiva, mas na realidade não tem aplicabilidade, salvo você de fato praticamente censurar ou proibir o fisiculturismo no Brasil. Não consigo ver algo de muito diferente. Deixe seu comentário, diga aí o que você pensa e se inscreva aqui no nosso canal para que eu consiga estar trazendo novos reacts para vocês, fazendo mais comentários. E se vocês tiverem algum tema que vocês acham pertinente, sobretudo a despeito de longevidade, performance ou emagrecimento, deixa aqui também nos comentários que eu posso estar fazendo vídeo respondendo a sua pergunta. Forte abraço.